Boa noite, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Boa noite, Veranize, Letícia, canal da Dudinha, Ana Stalin, todo mundo que está aí na audiência. Para começar logo, porque a gente tem uma das convidadas que está com um tempinho curto, eu já vou chamar a Bia. E acho que a Letícia também chegou. Oi, Bia, que saudade de você. Letícia, meu Deus, só companheiras, né? Companheiras. Tudo bem, Bia? Tudo bom, Fro, e você? Oi, Letícia, boa Oi, tarde, boa noite também. Tudo bom, prazer. Oi, Bia? Fro, muito bom estar com você. Oi, querida, saudade. Meninas, eu não sei quanto a vocês, mas eu tô assim, endiabrada, entendeu? Eu tô com muita raiva. Então, hoje, esse programa, a gente vai tentar mostrar para as pessoas por que o PL é importante, né? É fundamental. E como é que a gente faz para aprovar isso com este congresso, né, de Bias e companhias. Eu queria começar com vocês com o vídeo do Orlando, porque eu acho que ele dá umas pistas para a gente, né? Que ele publicou no Instagram no dia que ele pediu para tirar. Então, ó, gente, então vamos começar assim. O PL 2630, que a imprensa apelidou de PL das fake news, ele nasce de uma CPMI, né? Foi aprovada a urgência dele agora, a CPMI vem desde 2020, a gente vai falar disso, a deputada Alice da Mata vem para cá, e aí com esse crescimento, né, do terrorismo, da violência contra as escolas, votou-se a urgência, aprovou-se a urgência, e ele ia entrar em votação na quarta ou quinta-feira, né? E foi quarta, né, gente? Quarta-feira. É porque a gente veio numa toada A de. urgência passou na terça-feira da semana passada e a votação era para ter começado na terça e terminado na quarta aqui, mas a retirada foi na terça-feira. Foi na terça-feira. Então, esse vídeo o Orlando publicou explicando por que ele pediu para retirar. Então, a gente vai ver o vídeo e vai começar a conversar com essas duas ativistas incríveis, pesquisadoras, enfim, daqui a pouco eu apresento as duas, mas eu acho que elas dispensam a apresentação. Mas dispensam. Essas meninas estão na luta, gente, e manjam muito, né, do poder das big techs, das plataformas e o impacto delas na sociedade que poucas pessoas manjam como elas. E daqui a pouco vem a Renata, que é outra que manja muito, né, e a deputada Lídice, que está acompanhando isso há muito tempo. Gui, por favor, bota o vídeo do Orlando para a gente ver. Salve, pessoal. Eu estou passando aqui para conversar com você que acompanhou a nossa luta para a aprovação do projeto de lei 2630, a lei da liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Faz 3 anos que nós estamos nessa batalha. Felizmente, na semana passada, aprovamos o requerimento de urgência para que nós pudéssemos apreciar diretamente no plenário o texto. E de lá para cá foi uma campanha duríssima, um jogo sujo pelas big techs, um monte de mentira falando temas e coisas que não estavam no texto, e nós seguimos no caminho reto. Nós acreditamos que a democracia é algo muito importante e que o acesso à informação é fundamental para isso. Esse projeto de lei que eu tenho orgulho de relatar e buscar construir a máxima convergência aqui na Câmara dos Deputados é apenas uma das batalhas que nós travaremos para fortalecer a democracia no Brasil, para proteger a nossa infância, para superar desafios como o racismo, a violência contra as mulheres. Então, eu acredito que é muito importante manter acesa a nossa luta. Hoje, depois de passar mais um dia discutindo com líderes, com bancários, com parlamentares, nós percebemos que as condições para a aprovação desse texto não estavam dadas. E não valia a pena a gente ir por tudo ou nada. Eu acredito que foi importante o pedido de retirada da pauta. O presidente Lira ouviu os líderes, concordou conosco e, ao final, a nossa decisão é continuar trabalhando para produzir um texto que dê conta
de garantir a nossa liberdade de expressão, mudar a regra de responsabilidade dessas big techs que usaram e abusaram do seu poder econômico, a ponto de sanções judiciais estarem sendo preparadas para que esses abusos sejam combatidos. Eu acredito que essa luta tem que avançar. Nós ganhamos mais gente, mais apoiadores, mas a luta continua. Quero agradecer a você que de algum modo participou, de algum momento, da sua maneira, dessa nossa batalha e dizer que ela segue. Vamos reunir mais forças, preparar o momento adequado, ter o texto preciso para que a liberdade de expressão seja uma marca, a democracia fortalecida e a internet seja um território livre, saudável, um lugar em que as conexões se deem e que todas as maravilhas que elas permitem possam ser aproveitadas por todo o povo brasileiro, tá bom? Valeu a luta e a luta continua. Obrigada, Gui. Bia, e depois Letícia, esse vídeo do Orlando é tático? Ou porque ele tá com uma cara cansada? Gente, eu acompanhei um monte de Space, sábado, domingo, né? A gente está exaurido, porque nós lutamos muito para que o PL fosse para votação. Tem um dado que eu acho importante, que a Bia, o Diracom, a Bia faz parte do Diracom, Direito à Comunicação e à Democracia, uma organização fundada, né, por ativistas, enfim, tem pesquisadores, tem muita gente que entende do riscado, e ela também é do CGI. A pesquisa Atlas, o Diracom publicou no Twitter, bota na tela, só para a gente relembrar, Gui, por favor, aquele Twitter do Diracom, com a pesquisa Atlas. Guilherme. Ah lá, 78% dos brasileiros são a favor da regulação das big techs no Brasil. 94% da população, agora que você diminuiu, eu não enxergo. Você estava num tamanho bom. 94% da população enxerga o ambiente das redes como inseguro para os jovens, para as crianças. Lembrando aqui do que o Fábio Malini falou no programa da violência contra as escolas, que a imensa maioria dos conteúdos da internet é voltado para o público infantil. A gente não se dá conta disso, né? A Fórum é um grãozinho de areia em cima dos conteúdos que são lançados para crianças. 74% de cidadãos acreditam que houve contribuição da falta de regulamentação das plataformas digitais nos atentados à escola. Ou seja, a imensa maioria da população, Bia. E esse Congresso não fala com essa imensa maioria da população. Tirar o projeto foi tático, mas pode tirar, Gui, mas a gente não vai cair, porque assim, o meu desespero, e eu acho que as big techs são muito mais poderosas que as empresas familiares de comunicação do Brasil, é a gente não conseguir regular como a gente nunca conseguiu regular as comunicações. Então, eu queria começar, Bia, contigo, refletindo sobre isso. Obrigada, Fro. Olha, para quem está na luta pela democratização da comunicação há 25 anos, pelo menos, revelando a idade aqui, eu vou te falar que eu acho que a gente nunca enfrentou atores tão poderosos numa discussão no Congresso Nacional, né? A gente teve, quando o Marco Civil da Internet foi votado em 2014, uma briga enorme com as teles, com as operadoras de telecomunicações naquele momento, porque a discussão ali era como garantir neutralidade de rede para o acesso à internet, que as operadoras não queriam de maneira nenhuma. Depois a gente enfrentou outros atores muito poderosos, sistema bancário, data brokers, na discussão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Mas fazer este debate sobre a regulação das redes sociais, porque aí também é bom a gente focar, né? A gente fala plataformas digitais, mas esse projeto de lei ele não trata de todas as plataformas digitais, ele não trata, por exemplo, de plataformas de delivery, de comércio eletrônico, a gente está falando de rede social, aplicativos de mensageria e ferramentas de busca.
que são plataformas essencialmente de conteúdos produzidos por usuários, né? E aí a gente está enfrentando um poder enorme de um lado, que é dessas empresas que se transformaram em monopólios digitais, então é muito mais difícil enfrentar monopólios globais do que enfrentar os monopólios nacionais que a gente sempre teve que enfrentar aqui na luta pela democratização da comunicação no país. E do mesmo lado, então não do outro lado, mas do mesmo lado dessas grandes empresas, desses gigantes da tecnologia digital, o bolsonarismo e a extrema-direita, muito organizada, com o fundamentalismo religioso apoiando, que transformaram a discussão sobre esse projeto de lei numa verdadeira campanha de desinformação. Na semana passada, quando a gente estava discutindo a votação da urgência, os memes que mais pipocavam nas redes e circulavam era que o projeto ia censurar a Bíblia, né? Então, a gente entra numa discussão de um tema que o Brasil nunca conseguiu fazer direito, que é a discussão sobre os limites democráticos ao exercício da liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um direito fundamental, mas ela não é absoluta em relação a outros direitos, ela precisa ser feita de maneira equilibrada com outros direitos fundamentais, não vale tudo. A ideia de que a internet não é uma terra sem lei não é verdadeira. A internet é um espaço regulado e a gente precisa garantir que as leis que existem do mundo offline sejam implementadas e cobradas no ambiente online. Não vale discurso de ódio, não vale incitação à violência, não vale organização de golpe contra o Estado democrático de direito, muito menos organização de ataque nas escolas, obviamente, né? E é muito bom que quem acha que a internet é uma terra sem lei, fique atento, porque na internet a gente deixa muito mais rastro sobre o que a gente faz do que no mundo offline. O problema é que a gente tem uma defasagem de responsabilização desses atores no ambiente digital, de investigação, de demora para obtenção de provas nesse sentido e de dificuldades no sentido da justiça responsabilizar. Agora, não é verdade que não tem lei, mas é verdade, sim, que a gente precisa de novas regras, principalmente para lidar com essa questão da moderação do conteúdo, para lidar com esse debate que o Brasil nunca conseguiu fazer de uma maneira aprofundada, que é quais são os limites que a nossa sociedade entende como democráticos para o exercício da liberdade de expressão. E aí, a agenda da liberdade de expressão absoluta sempre foi uma agenda da extrema-direita. Eles sempre foram organizados em torno desse discurso, sempre foi uma ferramenta política, de disputa política para eles, e isso não é de agora. Então, quando você junta, né, um poder econômico gigantesco, como a gente viu na semana passada, e no começo dessa semana, inclusive, né, de Twitter não permitindo postagens sobre hashtags favoráveis ao projeto, Instagram não permitindo impulsionamento de conteúdo favorável ao projeto, o Google na capa da sua ferramenta de busca colocando um link para um texto que levantava um monte de questionamentos sobre o PL, muitos desinformativos na minha avaliação. Então a gente misturou o grande poder econômico que essas plataformas têm em interferir no debate público para defender os seus interesses comerciais com a agenda da liberdade de expressão absolutista da extrema-direita conservadora que a gente tem no Brasil. E aí, o movimento de retirada de pauta foi importante de acontecer, porque, de fato, não havia garantia de que o texto seria aprovado naquele momento, e se a gente coloca um texto como esse em votação e ele é rejeitado, o que acaba acontecendo é que ele não pode ser votado nessa legislatura de novo. A gente tem que esperar pelo menos 2 anos para uma nova questão, para um novo projeto poder vir à tona em relação a isso. E aí eu espero muito que esse tempo que a gente ganhou agora, porque o presidente da Câmara vai viajar por algumas semanas, então esse projeto não vai voltar para a agenda da Câmara, pelo menos nas próximas 2 semanas, nos próximos 20 dias, talvez, que a gente consiga usar esse tempo para, fazer um debate mais amplo com a sociedade, e aí o espaço da Fórum é super importante para isso, para dizer que esse não é o PL da censura. Esse é o PL da liberdade, esse é o PL da democracia, esse é o PL que vai trazer regras democráticas para o funcionamento das plataformas, inclusive regras para que elas não sigam nos moderando, usuários todos, independente de coloração político-partidária, ideológica, do jeito que elas fazem.
Porque hoje elas removem conteúdo, hoje elas moderam conteúdo, hoje elas reduzem alcance sem nenhuma transparência, sem a gente saber com que critérios, não notificam, contas são bloqueadas e o usuário não sabe como apelar disso. Então, o projeto traz regras para isso. Então, o projeto é exatamente o oposto, ele é um projeto para garantir a liberdade de expressão. Espero que a gente consiga, para não me alongar muito, desculpa, Letícia, espero muito que a gente consiga dialogar com a sociedade e com o parlamento para mostrar que esse é um projeto, não é o da censura, é o projeto da liberdade, é o projeto da democracia, é um projeto que vai trazer regras democráticas e não é algo que a gente está propondo no Brasil. Apesar do Brasil poder propor, porque o Brasil tem um histórico de regulação de internet com o Marco Civil de 2014, que ficou reconhecido internacionalmente sobre esse tema, mas não é uma coisa que a gente está propondo. A Europa já fez isso. Vários outros países já estão regulando as plataformas com regras muito parecidas com o que a gente está propondo nesse projeto de lei. E ninguém está gritando que as plataformas estão sendo censuradas, o cidadão está sendo censurado e as plataformas vão ter que sair dos países, não vão poder operar mais. Espero que a gente consiga, nesse tempo, aprofundar esse debate e mostrar para o parlamento o resultado dessa pesquisa que você mencionou aqui, que foi uma pesquisa que foi feita pelo Sleep Giants, que é a sociedade defende a regulação das plataformas. Vamos encontrar o caminho para isso. Beleza. Deixa eu chamar a Renata, que está nos bastidores, e o Teseu também. Oi, Renatinha. Olha, é quase um encontro do FNDC aqui. Oi, Conceição. Oi, Letícia. Oi, Bia. Oi, todo mundo da Fórum. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sei que a Letícia, eu vou explorar bem a Letícia, e a Renata, ela pode ficar com a gente até 7h30. Eu queria continuar nessa conversa que a Bia começou com a Renata, porque a Renata agora está no CGI e o CGI participa, né, do debate da governança da internet global. E a gente, como a Bia disse, a gente é modelo no mundo, éramos pelo menos antes desse horror, Facebook, Amazon, Google e companhia, até o Spotify, né, Bia? Até no Spotify tinha. O curioso é que quando a gente denuncia a barbárie, nós somos bloqueados. E a barbárie continua lá. Eu fiquei 4 meses bloqueada no Facebook. Olha que interessante, gente, quando começou a pré-campanha eleitoral. E aí eu conversei diretamente com o Facebook, mostrei para eles que eu não tinha descumprido nenhuma regra tal. Terminada a eleição, o Facebook me escreve: olha, sua conta está liberada, desculpe, foi um erro. Aí eu queria um pouco, Renata, que você... gente, eu juro, eu tenho a documentação, eu tenho. O Google nos mostrou nessa semana que nem as próprias regras ele segue. Nem as próprias regras que ele estabelece, ele segue. Renata, eu queria que você falasse um pouco do próprio papel do CGI nesse debate, né? De como é que a gente, de fato, torna a nossa internet livre, humanizada, menos fascista, a partir do que a gente tem no CGI. E contasse um pouquinho as experiências, especialmente na Austrália e na Europa, porque a gente fala assim, olha, a Europa, a Austrália, quando a gente falava na democratização da comunicação, a gente dizia, os Estados Unidos, a comunicação é regulada, né? Tem regulamentação, e a gente não conseguiu aqui passar uma lei mínima, né, que regulamentasse, colocasse a nossa Constituição, enfim, fazer valer a nossa Constituição. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu ainda estou no baque, no impacto dessa monstruosidade, porque, gente, nós estamos falando da mãe das fake news, a plataforma é a mãe das fake news, é a mãe do Bolsonaro, porque ela controla e ela impulsiona, ela ganha dinheiro com o quê? Com ódio. Se eu começar a gritar aqui, xingar aqui, vai começar a aumentar a audiência. Então, assim, como é que a gente faz para sair desse buraco, Renata? Então, primeiro dizer que é uma alegria estar com vocês aqui.
dizer que essa pergunta que você fez para mim, você podia também ter feito para a Bia Barbosa, que é conselheira também do Comitê Gestor da Internet, assim como eu, né? Estou aqui na condição de conselheira, representando o Ministério da Ciência e Tecnologia, e me cabe, né, a tarefa de fazer a coordenação do CGI. Rapidamente, para quem não sabe, né, o Comitê Gestor da Internet no Brasil é um espaço multissetorial que tem a participação de representantes do poder público, de representantes do terceiro setor, do setor acadêmico e do setor empresarial, e que busca, através do debate exaustivo e da busca de consensos progressivos, definir as diretrizes para o desenvolvimento e uso da internet no Brasil. E, nesse sentido, o CGI tem procurado, ao longo dos últimos anos, dar a sua contribuição na perspectiva do debate de uma internet que precisa ser uma internet livre, descentralizada, que tenha princípios garantidos na perspectiva da garantia de direitos, né, como a neutralidade da rede, a interoperabilidade dos protocolos e dos sistemas, e uma série de outras questões, né, a capacidade de inovação. E no debate específico sobre a questão das plataformas digitais, inclusive, o CGI realizou debates, seminários, eventos nacionais e internacionais no último período, para exatamente reunir especialistas, estudiosos, as plataformas, porque, abro um parênteses, né? O problema que nós vivemos nesses últimos dias, e que depois algumas pessoas tentaram usar a narrativa, né? É que as plataformas não podiam dar opinião, né? O problema não é as plataformas darem opinião, elas foram chamadas a dar opinião, elas participaram dos eventos do CGI, inclusive, como debatedoras, participaram de audiências públicas, né, participaram de uma série de debates. O problema é elas usarem do seu poder de monopólio, do abuso do poder econômico, para plantar desinformação sobre um projeto que visava regular, né, as regular, né? Então, assim, e o CGI, então, vem realizando uma série de debates, inclusive, na última semana, né, lançou uma consulta pública para ouvir os mais variados setores da sociedade que tiverem interesses e contribuições sobre os melhores caminhos para que a gente crie uma regulação de plataformas no Brasil. Então, é mais ou menos esse o papel do CGI, né? Então, buscar ser esse espaço de incidência, né? Porque, como disse a Bia, né, enquanto eu estava aí ouvindo um pouco o que ela estava falando, a regulação é um tema que não é um tema nacional. Essa é uma discussão que está acontecendo em vários países do mundo. E é incrível que o comportamento dessas big techs foi o de fazer terrorismo midiático e chantagem política em todos os lugares. Na Austrália, eles ameaçaram parar com a prestação do serviço, né? Então, assim, é uma questão que nós precisamos reforçar, porque é uma questão de soberania nacional. Então, assim, o enfrentamento a essas empresas, na perspectiva de garantir um escopo regulatório, não é contra as empresas, mas é em defesa do interesse público da sociedade brasileira. Elas não podem atuar à revelia da nossa lei, né? Elas não podem atuar contra o interesse público, elas não podem permitir que, a partir dos seus serviços, sejam articulados movimentos que atentem contra o Estado democrático de direito, ou contra a segurança sanitária da nossa sociedade, ou contra a segurança de jovens e adolescentes. É disso que se trata a lei. O problema é que no capitalismo, né, como a gente sabe, a regulação não faz bem para os negócios, né? Então, a gente tem que procurar um espaço agora para tentar recolocar o debate e mostrar que é necessário, porque regular essas plataformas é também uma questão de soberania nacional, né? E o que fizeram com o Congresso Nacional, né? E a gente tem
uns capachos ali no Congresso que obedeceram, foi totalmente contra, né? Como é que uma empresa internacional, enfim, entra e faz esse nível de pressão, gente, na política brasileira? É completamente atroz. Eu queria, Letícia, que você entrasse na roda de conversa. A gente está falando das crianças, a gente está falando dos adolescentes. Você participou de um relatório, eu não me lembro se no governo de transição, a gente fez aqui um programa só sobre violência contra as escolas, e uma professora que participou, a Genesley Albuquerque, leu vários trechos do relatório, eu ainda não conhecia, foi massa, porque ela trouxe isso para cá. Eu queria que você conversasse um pouco, e para mim, gente, eu estou pensando na ação. A gente vai ter que mobilizar pais e mães? Seria um caminho? Letícia, conta um pouco sobre o relatório e por que a gente tem que regular essas plataformas. Então, o relatório, boa noite, né, Renata, boa noite, Pia, de novo. Gente, é um prazer estar aqui com vocês discutindo. O relatório, ele foi organizado pelo professor Daniel Cara. Logo, o professor Daniel estava no grupo temático da educação na transição, e quando houve o atentado em Aracruz, ele falou que ia pautar isso no GT da educação. E aí ele já me chamou, porque ele já conhecia o meu trabalho de monitoramento, né, de grupos de extrema-direita na internet, para pedir ajuda para fazer esse relatório. E a gente juntou um grupo de pesquisadoras da campanha nacional pelo direito à educação e um grupo de ativistas e militantes de diversas áreas. A gente tinha mãe, a gente tinha psicólogos, a gente, sabe, assim, e a gente, nesse relatório, a gente deu um panorama da violência que esses jovens estão sujeitos a receber na internet. Eles são cooptados por esse discurso violento. Para além do discurso de extrema-direita, a gente tem muito discurso de automutilação, né, assim, o que passou na matéria do Fantástico é uma coisa que eu presencio no monitoramento que eu faço, que a gente presencia no monitoramento que a gente faz das subcomunidades que glorificam atiradores escolares, e a gente vê tudo isso, esse conteúdo, ele não rola só no Discord. Muitas vezes, inclusive meu sobrinho me falou isso, meu sobrinho tem 17 anos, ele falou que muitas vezes as pessoas chegam nesses servidores do Discord através do Twitter, através do Telegram, tá? Então, assim, chegam também através de jogos, gente, jogos que ninguém imagina, jogos, sabe aquele jogo que Roblox, Minecraft, você tem gente que nos canais que tem de comentários sobre esses jogos, porque não sei se vocês têm filhos e sobrinhos pequenos, mas eles, se deixar, eles passam o dia inteiro assistindo gameplay de jogo no YouTube. E aí, nos chats desses gameplays, ou até nos próprios chats de jogos, eles são cooptados para esses espaços onde a violência rola, assim, sem censura nenhuma. E é uma coisa muito interessante, porque, assim, no relatório, a gente produziu, além desse relatório, né, para o governo de transição, a gente produziu 3 relatórios de monitoramento. Um relatório foi produzido pela Sofia Schurig, que é jornalista do Núcleo Jornalismo, falando sobre essa subcomunidade que ela denominou de assassinos, atiradores escolares e supremacistas brancos. Eu, a Tatiana Azevedo, que trabalha comigo, e a Paola Costa, que também é coautora do relatório ao governo de transição, a gente escreveu um outro relatório sobre as ameaças que aconteceram entre os dias 9 e 13 de abril, que foi justamente o período logo após o atentado que aconteceu em Blumenau, que foi, a gente teve um pico de ameaças pelo Brasil todo. Essas ameaças, elas eram falsas, né? Era como se fosse trotes, mas foi um movimento coordenado, tá? Então a gente só não sabe por quem, não só para botar medo, mas para incentivar esses adolescentes que já glorificam atiradores a cometer esses atentados. Tanto é que a gente, nesse relatório, esses relatórios estão públicos, inclusive a Lupa
publicou esse relatório, a gente mostra que houve logo após o atentado à escola da Vila Sônia, começou a aparecer nessa subcomunidade que a gente monitora, principalmente no Twitter, no TikTok, começaram a aparecer perfis que a própria subcomunidade estava achando estranho. Entendeu? Agentes externos a isso. Então, existiu esse incentivo. A gente disse que foi um chamado à ação. Era para botar terror e para incentivar esses meninos a cometerem ataques. E isso foi tão forte, tá? Que no dia 20, em Portugal, dia 20 a gente fala muito, né? 20 de abril, atentado de Columbine. Algumas pessoas tentaram colocar lá como se o aniversário de Hitler tivesse a ver, mas não tem nada a ver, assim, a gente, né, até prefere falar assim, a gente não vê referência a isso nessas subcomunidades, mas em Portugal, no dia 20, foram apreendidos alguns adolescentes que estavam passando trotes, tá? Sobre atentados às escolas, e todos esses adolescentes portugueses que foram apreendidos, né, que foram detidos, eles estavam seguindo trends do TikTok, tá? E assim, a gente tem essas trends em inglês, principalmente, e em português brasileiro. Então, você tem, para um adolescente português, ele vai chegar nessas trends em português. Então, você veja, isso estava correndo tão solto aqui que influenciou até fora do país. Então, e a gente tem uma dificuldade em denunciar esse tipo de conteúdo, porque a gente não consegue denunciar, a gente denuncia e não cai, tá? É isso que acontece. A Tatiana perdeu o perfil no Twitter, porque no dia que começaram a falar, eu acho assim, é uma coisa, o pessoal da extrema-direita agora está usando uma narrativa muito engraçada, porque eles sempre falam, a gente luta contra a pedofilia, a gente luta contra a violência contra a criança, e quando a gente mostra casos de violência real, eles dizem que a gente está querendo usar essas crianças para conseguir, né, politicamente o que a gente pretende chegar, né, aprovar o PL. Então, o que acontece? A Tatiana postou um print de um vídeo que está no Twitter até agora, provavelmente, de automutilação, assim, um vídeo muito pesado mesmo. E postou ela postou esse print, ela sinalizou, inclusive, na própria imagem, pelas regras do Twitter. Você tem que botar se é imagem sensível, né, conteúdo sensível, e então ela não vai aparecer na sua tela. E algumas imagens umas imagens de canal de venda de pedofilia, de conteúdo de abuso infantil, né? Eles chamam de pornografia infantil, mas isso não é pornografia, é abuso sexual de menores. E a conta dela foi suspensa, tipo, para sempre. Enquanto o conteúdo original continua rodando em todas as redes. Vocês me entendem? Assim, eles têm os termos e serviços da plataforma não funcionam. Só quando eles querem. A gente faz essas denúncias direto. Nenhum conteúdo cai. E aí, como é que a gente faz? Né? Se a gente, quando a gente denuncia, a gente que é censurado. Sim, sim. O Teseu chegou e a Lídice também chegou. Teseu, a Bia vai sair daqui a pouquinho. Você tem alguma pergunta para a Bia? Eu tenho. Boa noite, pessoal. Oi, deputada, bem-vinda. A Lídice aí. Boa noite. Renata, Letícia, companheira Lídice, Fro. Realmente, eu lembrei muito da FNDC, tá? Lá em 2015, era mais ou menos essa galera. Faltou o Miro também, né? O Miro sempre está aqui, mas não veio hoje. Mas a gente, até a Letícia falando agora, minhas duas filhas, Letícia, agora, uma de 9 e outra de 13, elas não foram para aula dia 20 porque a escola estava sob ameaça de ataque. Numa cidade no interior do Rio de Janeiro, que eu moro hoje, Campos dos Goytacazes, porque, enfim, veio as fake news e fez todo um terror na escola, a polícia estava lá presente, e teve todo um comunicado da escola de freiras. Então, assim, é uma coisa muito louca isso, né?
E então esse submundo da internet é uma coisa assim assustadora. A Fro falando da vida real aí dela, que foi bloqueada no Facebook. Em 2018, nós petroleiros fizemos uma greve para denunciar o PPI à época, quando o Temer e o Pedro Parente. E eu fiz vídeos que tiveram 15 milhões de visualizações. Pessoas da direita compartilharam meus vídeos, pessoas da esquerda compartilharam meu vídeo. Só que eram uns vídeos raivosos que falavam denunciando o PPI, a Globo e tudo mais. E esses vídeos rodaram muito na internet. E agora que eu aí me identifiquei depois, né, que eu era petista, que eu estava ali para poder denunciar o governo, o golpe, tudo, fake news. Agora a minha página é irrelevante no Facebook. Então, assim, é uma coisa assustadora o que eles fizeram, né? Mas a Bia, a própria Renata, a Letícia, as três falaram muitas coisas assim que são complementares, né? E eu acho que a grande pergunta e a grande questão que eu faço, que não é uma coisa do Brasil realmente, né? A gente tem que criar um novo pacto mundial sobre a internet, né? Não tem que ser uma coisa do Brasil, tem que ser uma coisa que envolva a ONU, porque é uma questão de segurança mundial, é uma questão de democracia, é uma questão de liberdade de fato da população, né? Então, elas apontarem de forma objetiva o que elas acham que a gente tem que fazer. É mobilização popular, é rua, é internet, é tudo. Porque se depender desse Congresso Nacional, e aí a companheira Lídia se conhece melhor que nós todos, a gente não vai fazer nada, né? Então é um pouco isso. Então, Bia, eu deixo você responder e aí você se despede, que eu sei que você está com um tempinho curto. Não, eu fico mais 20 minutos, pelo menos, aqui com vocês. Então, vou tentar falar bem menos para eu ouvir a deputada também. Ter o prazer em te ver aqui. Então... A gente não pode depender do Congresso Nacional, mas concretamente é o Congresso Nacional que vai deliberar sobre este projeto. Então, eu acho que a gente precisa fazer um esforço que vai em dois caminhos paralelos para que a gente consiga ter um resultado positivo daqui 2 ou 3 semanas, quando é a probabilidade desse projeto ser colocado em votação depois da volta do presidente Arthur Lira de viagem, né? Sem dúvida nenhuma, a gente precisa disputar a narrativa sobre esse projeto na sociedade, né? O que eu comentei no começo aqui do que ficou caracterizado como esse é o PL da censura, a gente precisa discutir com a sociedade para mostrar que a regulação não é censura. Claro que a gente tem regulações que cerceiam, sim, a liberdade de expressão em muitos países, mas esse projeto, pelo contrário, como eu mencionei, é um projeto que promove a liberdade de expressão, inclusive para enfrentar o tipo de problema que a Letícia estava relatando e o que você, Fro, relatou no começo, de contas bloqueadas sem nenhuma explicação, sem nenhuma justificativa, sem direito de revisão, sem direito de apelação. Então, o projeto promove a liberdade de expressão e a gente precisa disputar isso na sociedade. Agora, a gente também precisa dialogar com o Congresso Nacional. A gente precisa entender quais são os receios que estão colocados ali. E eu não tenho nenhuma expectativa de que a gente vai conseguir aprovar essa legislação por unanimidade, como a gente conseguiu em outros momentos da história do parlamento brasileiro, né, Renata? Poder, né, Bia? Foi uma coisa incrível. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a gente conseguiu aprovar com todos os partidos, recomendando a indicação pelo sim, né? A gente não vai conseguir neste momento, nessa conjuntura que a gente tem e com essas forças que estão organizadas contra o projeto. Agora, a gente precisa ter maioria. E aí, eu acho que a estratégia que a gente tem que ter, daqueles que entendem que o projeto pode até ter alguns problemas ainda, né? E eu acho que tem, do ponto de vista da coalizão de direitos na rede, que é uma articulação que o Diracom participa, a gente tem apontado a necessidade ainda de alguns ajustes no texto, a gente tem apontado a necessidade da gente entender qual vai ser essa autoridade que vai fiscalizar a implementação e a fiscalização da lei, para que não seja, né, para que a gente não deixe isso só para o judiciário, que certamente não vai dar conta de todas essas questões, e para que a gente não deixe, por exemplo, não coloque isso no colo de órgãos reguladores que já existem, como a Anatel, que na nossa avaliação não tem nenhuma condição, porque entende de regulação de infraestrutura e não de conteúdo, para fiscalizar a implementação dessa legislação. Então, tem coisas que a gente ainda precisa aprimorar no projeto,
A gente precisa avançar nessa agenda, mas a gente precisa entender o que está fazendo determinadas bancadas, determinados partidos, determinados deputados e deputadas votarem contra o projeto. Se é da turma extrema-direita radical, que vai continuar defendendo a liberdade de expressão absoluta, a gente não vai conseguir disputar esses votos. Esses votos não vão vir para o nosso lado. A gente precisa dialogar com as bancadas que estão interessadas e que têm uma percepção parecida com a pesquisa que a Fro colocou aqui, que a sociedade brasileira quer regular as plataformas, mas que tem questões sobre o texto. E aí sentar com essas plataformas, com essas bancadas, para entender quais são as mudanças de serem possíveis de serem feitas. Óbvio que isso é uma decisão do relator, o deputado Orlando Silva, que vai tomar essa decisão. Eu acho que a gente não poderia estar em melhores mãos para fazer esse tipo de articulação. O deputado já mostrou a tamanha habilidade que ele tem para fazer concertação entre interesses diferentes, e isso é fundamental no parlamento, e tem garantido que o texto não descambe nem para um lado, nem para o outro, nem para o terceiro lado, nem para o quarto lado. Então, é muito importante a gente também, nesse momento, apoiar e confiar no comando desse navio ao deputado Orlando Silva e apoiá-lo nesse sentido, né? Claro que a gente, enquanto sociedade civil, não vai apoiar qualquer coisa, é nosso papel também puxar o lado, né? Puxar o texto para uma visão mais garantista de liberdade de expressão, para uma visão mais garantista de proteção de dados pessoais, mas eu acho que a gente vai precisar dialogar com as bancadas. E eu espero que esse tempo, de novo, como eu falei na minha primeira intervenção, funcione para a gente ter tempo de dialogar com as bancadas, porque, infelizmente, e isso é clássico no parlamento brasileiro, muitos partidos só vão olhar para o projeto de lei quando passa a urgência, ou quando ele entra na pauta do plenário. Então, a gente não teve tempo de fazer isso. Na semana passada passou a urgência e tinha assessor que foi olhar para o projeto de lei pela primeira vez na terça-feira, antes de ontem, quando ele ia ser colocado em votação. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse intervalo para, por um lado, discutir com a sociedade, disputar essa narrativa, mas a gente também precisa dialogar com os parlamentares. E aí é nosso papel enquanto sociedade civil também, quer dizer, falar com os parlamentares dos nossos estados, falar com os cada um falar com o seu deputado, né? Falar com as bancadas com as quais a gente dialoga, movimentos que dialogam com a agenda ambiental, falar com os parlamentares que apoiam essa agenda, por entender que a desinformação em relação ao meio ambiente também é ruim para a agenda de proteção ambiental no Brasil, né? Organizações de direitos humanos que enfrentam as campanhas de desinformação e que promovem, né, campanhas de desinformação atreladas a discurso de ódio que afetam os grupos minorizados na nossa sociedade, da população negra, as mulheres, a comunidade LGBTQIA+, vamos falar com os parlamentares que apoiam essas agendas sobre a importância desse projeto para reduzir esse ambiente hostil que existe. Eu trabalho na Repórteres Sem Fronteiras também, a gente lançou recentemente um relatório que mostra a quantidade de ataques a jornalistas e comunicadores nas redes sociais. Vamos falar com os parlamentares que apoiam a liberdade de imprensa, que têm compromisso com a liberdade de imprensa, sobre a importância desse projeto também para o exercício do jornalismo no ambiente digital. Eu acho que também esse papel da sociedade a gente vai precisar ficar mais ativo, né, falando enquanto movimento social, organizações da sociedade civil, para informar os parlamentares, de fato, sobre o que o texto traz e o que o texto não traz, e a gente espera que isso seja suficiente para convencer pelo menos metade do Congresso. A gente não precisa ter os 513 votos, a gente precisa ter mais do que a metade. Tá bom. Ô, Bia, eu vou trazer a deputada Lídice da Mata. Eu queria sugerir que a gente também conversasse com a bancada evangélica, não aqueles bolsonaristas horrorosos, porque o que a Letícia estava falando, gente, da mutilação, eu estava em Recife há uns 3 anos atrás, e tem o CPFL, que é um centro de estudo e lazer lá do pessoal dos aposentados, tinha uma comunidade, enfim, de mães evangélicas, de igreja evangélica, num evento no mesmo espaço. Eu vi um monte de mulher, então eu fui lá perguntar o que era. E elas estavam fazendo um evento sobre a segurança dos adolescentes e tal, e elas estavam contando das experiências. Gente, nós estamos falando de Recife há 3 anos atrás. Da experiência de adolescentes, tinha um que tinha cometido suicídio,
e os casos de mutilação. Ou seja, isso afeta também. Quando a gente falava na eleição, a gente tem que conversar com as mães evangélicas, a gente tem que conversar com os evangélicos, né? Porque é uma parte importante da população, tem uma bancada que está ali, que talvez tenha diálogo, e essa discussão da segurança das nossas crianças e dos adolescentes, eu acho que pega, que comove, né? Eu acho que nós precisamos também fazer aquele trabalhinho WhatsApp, sabe assim? Aqueles cardzinhos da barbárie que está acontecendo, se você quer isso. Para mim, o foco é mobilizar pai e mãe, cara, mas assim, muito fortemente, para eles entenderem que o espaço que ele está na internet, o filho dele não está. Ele está em outro canto e está sendo bombardeado de barbárie. Lidse, a gente aprova ou não aprova isso no Congresso? Eu queria que você contasse um pouquinho, porque uma das desinformações é que esse projeto é do governo do PT. Primeiro, a primeira grande mentira, né? Que esse projeto é de agora. Não é. Você vem participando da CPMI. Eu queria que você fizesse um histórico rapidinho, até para a gente dizer, olha, este é um projeto que ele nasce, né, de uma série de casos e de estudos e que a gente olha e fala, não, neste país a gente precisa regular essas plataformas. Você teve essa experiência no Congresso, já vem acompanhando, foi relatora da CPMI. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, boa noite. Estão me ouvindo bem? Tomo. Já é um pouco o costume de que, como a gente está muito no plenário agora e menos no virtual, fica preocupado em saber se realmente está sendo ouvido. Mas, olha, gente, boa noite. Eu acho que é um debate extremamente útil para nós agora, para nós que estamos na Câmara, no Parlamento, com essa preocupação e principalmente com essa responsabilidade de dotar o país de uma regulação que permita a garantia do direito, da liberdade de expressão, que mantenha a garantia das pessoas se comunicarem da melhor forma possível, mas que tem também a responsabilidade até de fazer com que essas decisões não sejam tomadas apenas ou pelo Poder Judiciário em função das inúmeras ações que já existem no Poder Judiciário e que termine levando a uma definição, a uma decisão que não passa por um processo de participação política maior, como a Câmara permite, como a Câmara e o Senado, o Congresso Nacional permite. Eu fui, como vocês disseram, relatora da CPMI, que não terminou, que foi a CPMI das fake news, e lá nós tivemos a oportunidade de iniciar esse debate através daquela investigação a respeito do impacto que as fake news estavam causando na vida política nacional. E como naquele momento nós começamos, foi pós-eleitoral e motivada por uma investigação do processo eleitoral, especialmente, embora também tivesse um objetivo claro, definido na CPMI, de combate ao bullying e a crimes contra criança e adolescentes nas redes, nós terminamos mais concentrados naquilo que era a necessidade da política, a resposta política, porque era o centro daquele momento. Isso levou com que a imprensa e mesmo algumas pessoas pensassem e tivessem uma ideia meio preconceituosa de que a CPMI era um terceiro turno eleitoral e que, por isso, era governo e oposição em debate, e aí começou a ser, de certa maneira, vista com um certo desprezo pela imprensa. Mas logo isso começou a se modificar, na medida em que o debate foi tomando corpo e, principalmente, na medida em que houve um rompimento dentro da base do governo de algumas figuras importantes que começaram a denunciar o que sabiam sobre a prática de fake news feita por esse grupamento da extrema-direita no Brasil e que utilizou largamente esse mecanismo para chegar até
o poder político até o Palácio do Planalto. Quando nós começamos a fazer isso, no entanto, nós nos deparamos, logo após isso, no segundo momento, no início de março, nós fomos impedidos da continuidade dos trabalhos justamente pela pandemia. E foi na pandemia, portanto, num tema neutro da política partidária e da política eleitoral, que esse debate se estendeu mais e que as pessoas começaram a ter a noção da importância do combate à fake news, que havia se iniciado ali, se jogado uma luz ali no ambiente da política eleitoral, mas que, ao chegar a pandemia e a epidemia, digamos assim, de fake news que nós passamos a ter no Brasil, de mentiras sobre a letalidade do vírus, de mentiras sobre a vacina, de campanha aberta contra a vacinação, de manifestações as mais absurdas possíveis de pessoas que inventavam, que criavam mentira. Então, nós estávamos na pandemia e as pessoas, como eu aparecia como relatora, foi interessante, é que as notícias que apareciam na internet, as pessoas mandavam para mim, quem tinha acesso ao meu celular, para perguntar se era falso ou fake, porque tudo passou a ser posto em questão na sua vida. Né? Não era mais aquele debate político, não, era uma matéria que saía mostrando que uma ambulância parava na porta de um prédio e as pessoas saíam vestidas de médico e de enfermeiro, e, na verdade, eram assaltantes. Quer dizer, era uma criação de um ambiente de terror na sociedade. As pessoas ficavam apavoradas e já não sabiam no que acreditar. Como, antes disso, quando nós estávamos ainda no período presencial e no trabalho da CPMI, nós começamos a discutir quais medidas nós podíamos tomar frente àquelas questões. E começou a surgir a ideia de um projeto de lei, mas que fosse a conclusão daquele processo, que a gente, além de apresentar o relatório com o resultado investigativo daquilo, já tivéssemos acumulado um processo de debate interno na CPMI e, paralelo a isso, com a sociedade, que nós pudéssemos ofertar um projeto de lei. No entanto, um grupo de senadores, o Senado foi mais tomado, porque é menor, mais rapidamente se informa e se manifesta, o senador Alessandro Vieira apresentou à Casa um projeto em que ele fez, na verdade, com um grupo também de deputados a respeito do que se chamava liberdade na rede, mas principalmente voltado para o combate à fake news. O projeto, vocês lembram, porque participaram do debate, era um projeto muito simples, mas também um projeto que era muito perigoso para aquele momento objetivo. Né? Ele era muito repressivo, baseado na emoção do deputado, que a Câmara e o Senado é isso, ela reage também emocionalmente aos problemas que chegam, principalmente na área penal. Né? Então, e se tratando de um senador que é delegado e que vinha dessa área de investigativa de crimes na internet, ou cibernéticos, etc., então vinha com uma visão bem punitivista e foi votado muito rapidamente, porque ele registrava a indignação que o mundo político estava tendo ao tomar conhecimento de que aquele processo estava existindo, que era um processo diferente do que se falava, que era espontâneo, movimento de político nas redes, as pessoas espontaneamente se juntavam, e a tiazinha do Zap, o tiozão do Zap, que dava a sua opinião em família, estavam querendo se impedir isso.
isso foi começando a ser revelado no debate da CPMI. Nós conseguimos chegar a uma investigação do uso de bots, do uso de CPFs sem autorização das pessoas, né, que nem sabiam, de gente até que já tinha morrido. Então, isso foi acumulando essa ideia. E o mundo político, claro, também de muitas disputas, as pessoas todas que eram da política sentiam-se também vítimas da fake news. Então, foi votado lá, mas, chegando na Câmara, nós percebíamos que não era possível dar continuidade àquela discussão. Ainda era Rodrigo Maia, que foi, à época, um personagem central na possibilidade de instalação da CPMI, porque ele compreendeu, ele foi vítima muito grande da extrema-direita de ataques na rede, como presidente da Casa, do Supremo Tribunal também. Então, foi criando uma ideia e havia uma base política que achava que, naquele momento, era preciso parar isso. Então, quando voltou para a Câmara, nós fomos conversar com ele sobre as dificuldades que aquele projeto teria como passar, e ele chamou Orlando, por toda essa capacidade que Orlando tem, sugeriu que Orlando fosse relator do projeto. A Orlando era também secretário de comunicação da Casa, alguma coisa assim, e ele fez um seminário a respeito do projeto. E, nesse processo do seminário, aquelas discussões que já começavam a existir paralelamente, como existiu no Senado, com a mobilização de todos vocês, mas de forma muito rápida, elas se estabeleceram num cronograma mais longo que deu para que a gente fosse aprofundando. Mas aprofundando num núcleo pequeno de deputados que tinham interesse de participação no tema. Numa Câmara, numa casa como o Senado tem 81 membros. Então, se você envolve 20, já é um quarto da casa, né? E daqueles 20, você chega rapidamente a 40, é metade da casa. Mas a Câmara não. A Câmara são mais de 500. Então, você reúne um grupo ali de 10 deputados, a dificuldade disso se espalha, ainda mais no período que nós estávamos, que era o período da pandemia, no trabalho virtual, a possibilidade daquilo envolver o conjunto da Câmara era muito menor. Então, existia, basicamente, uma parte dos bolsonaristas que iam para o debate para se colocar contra qualquer tipo de regulação, e a parte dos deputados progressistas, que vinham, como eu, já da CPMI, o Orlando, dessa necessidade de acompanhar, de ser relator, para participar daquilo. Então, houve um debate intenso, houve um debate com a sociedade organizada, mas um debate que não criou muita capilaridade no conjunto da casa. Mas, para não ficar aí só, um ano depois, né, foi criada, já no período presencial, já em 2021, quando a gente retorna ao trabalho legislativo, com limites, mas já retornando, aí foi criado um GT, um grupo de trabalho, para debater e apresentar um relatório inicial do projeto, com vistas à sua votação, e já sob o comando do presidente Arthur Lira. Foi mais no segundo semestre, se não me engano, e a gente trabalhou realmente com um número maior de deputados, e um número maior de deputados que se envolviam nessa questão, e que ganhou o debate mais amplo dentro da casa. Qual é a minha sensação, o meu sentimento? É que, apesar de nós nos movimentarmos em torno de ideias força, como a garantia da liberdade de expressão, o combate ao crime contra a criança e adolescente, a que vocês se referiam há pouco, né? A liberdade de culto, que está muito bem claro e explícito de crença nesse relatório, né? Ainda assim, o debate ele se concentra num debate ideológico. Sim. No debate, os que defendem
a liberdade total de expressão, não defendem de fato isso. Eles defendem agora a sua liberdade de continuar a praticar fake news. Mas são os mesmos que vão para a rua e pedem intervenção militar. Então, aí é uma grande contradição. Falam em democracia e liberdade, mas são os mesmos que divulgam na rede e buscam mobilizar contra o resultado eleitoral, ou espalhar a fake news de que as urnas no Brasil não têm segurança, buscando, dessa maneira, interferir no resultado eleitoral. Então, por isso ele se torna um debate muito difícil da gente ter de maneira mais suave, mais democrática, mais, como vocês disseram, mas lá na lei geral da internet, a gente teve unanimidade. Aquilo era um debate inocente. Lídice, eles estão usando a CPI do MST para dar pau no PL 3230. Eles estão usando tudo. Eles vão para uma reunião da Comissão de Educação e lá, quando vão falar, é pau. Por quê? Porque isso é a motivação. A motivação é ideológica. A motivação é manter os instrumentos e as ferramentas que permitiram com que eles chegassem ao poder, sustentando as mentiras. As mentiras de que Haddad tinha rasgado uma Bíblia, as mentiras da tal da mamadeira de piroca. Então, é um processo ideológico, queiramos ou não. Sim. A Renatinha precisa sair. Eu vou te interromper só um pouquinho para ela se despedir, dar o recadinho final e a gente continua. Prossegue. Me perdoe, Renatinha. Não. Isso, Lídice, deputada. Imagina, primeiro eu queria manifestar aqui todo o agradecimento à deputada Lídice, que foi uma parceira nesse processo das discussões do projeto, né? A gente fez inúmeras reuniões com ela, né, Bia? E acho que nós temos alguns parlamentares no Congresso Nacional que realmente são parceiros e têm um compromisso assim importantíssimo com o interesse público e com uma agenda democrática, soberana, e sem dúvida a deputada Lídice é uma delas, né? Eu não poderia deixar de manifestar aqui, né, esse carinho, né, que a gente sempre tem pela deputada e outros parlamentares, né, na Câmara, no Congresso Nacional. A Lídice fez aqui um resgate histórico do PL 2630, impressionante, né, assim, com requintes de detalhe, assim, muito importante para as pessoas compreenderem, né, que esse processo não começou agora, que esse projeto não é do governo. Eu tenho dito nas oportunidades, Conceição, Lídice, Letícia, Teseu, Bia, que eu tenho tido esses dias de falar sobre isso, que as pessoas precisam participar mais ativamente dos processos políticos no Brasil. Primeiro, porque precisam compreender melhor como eles se dão. Então, o fato de você votar o regime de urgência para discutir no plenário da Câmara um projeto não significa que ele não tenha sido debatido. Significa apenas que, diante de um conjunto de outros projetos que estão prontos para serem votados, e são muitos, né, deputada? Nem sei dizer quantos que devem estar lá na fila, os parlamentares, por algum motivo, consideram que aquele projeto é importante o suficiente para ter uma preferência em relação aos que já estão prontos para votação. Então, a urgência não tem nada a ver com pressa, né? E a direita, a extrema-direita, usa o desconhecimento da sociedade sobre os processos políticos para gerar desinformação. Então, esse relato da deputada é importantíssimo para a gente compreender que há um processo em discussão. A urgência não significa que não houve debate, muito pelo contrário, né? Aliás, esse projeto já passou por uma tentativa de votação de urgência, né? E só não conseguiu ser aprovado por 7 ou 8 votos ali num momento muito particular,
da conjuntura da Câmara dos Deputados, primeira votação depois da janela partidária, ali aconteceu uma conjunção de coisas também, né? E acho que a gente precisa ir a campo, né? O fato do projeto, como disse aí a Bia, ter sido tirado da pauta não significa necessariamente que a gente sofreu uma derrota ou que a gente não vai poder votar o projeto. O deputado Orlando Silva tem procurado ouvir, né? A outra coisa que eu tenho buscado dizer para as pessoas é que nenhum projeto de lei é perfeito, né? Nenhuma legislação é resultado da minha vontade, né? Ela é a síntese das visões distintas da sociedade brasileira. E desta forma também será este projeto, procurando preservar o núcleo dele, que é qual? É o de estabelecer regras, obrigações para a operação dessas empresas multinacionais, né, estrangeiras, né, que hoje estão contribuindo para a erosão, né, do espaço público de debates, da democracia brasileira, e precisam seguir, né, parâmetros definidos em lei. E a lei é importante por quê? Porque a lei traz segurança jurídica para todo mundo, traz para o usuário, traz para as plataformas, traz para o Estado brasileiro, impede, na ausência de leis, o que a gente tem? A gente tem um judiciário, que aí você tem a interpretação de um ou outro juiz que vai agir, e às vezes a ação pode ser, talvez usar o termo, a menos adequada, né? Então, assim, a lei, ela é uma segurança jurídica para todo mundo, inclusive para as empresas. Então, eu espero que esse tempo que a gente ganhou aí seja um espaço de oportunidades da gente dialogar mais com a sociedade, procurar romper a bolha, procurar sair de dicotomia simples, é o projeto da Globo, é o projeto... Não tem nada disso. Este projeto é um projeto de interesse da soberania nacional, da democracia brasileira, da liberdade de expressão, e eu acho que, com o tempo e aos poucos, agora a gente vai conseguir enfrentar esse problema, mas que a deputada tem toda a razão, como sempre, que lá no ambiente da Câmara é profundamente uma disputa ideológica entre setores da extrema-direita que não tem nenhum compromisso com nenhuma dessas agendas democráticas que a gente disse aqui. Queria agradecer, Conceição, a oportunidade. Deputada, que bom encontrá-la aqui, Letícia. Teseu, a Bia eu vejo sempre, mas nem sei se ela está no Brasil ou se está fora do Brasil, está nos Estados Unidos ainda, então a gente está aí à disposição sempre para dialogar. Eu realmente preciso sair, que eu tenho outra reunião ainda. Beijo, Renata. Obrigada, querida. A Bia também vai se despedir. Bia, a gente fica com a Eu nem precisava falar. Eu nem precisava falar, queria agradecer muito o convite, o espaço, pedir desculpa por precisar sair antes. Essa semana, de fato, está super corrida, e como a Renata mencionou, eu tô nos Estados Unidos para uma série de agendas que estão acontecendo aqui em função do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que foi celebrado ontem. E aí tem um compromisso agora, e por isso não vou poder ficar aqui com vocês até o final, mas fiquei muito feliz de dialogar com a Letícia e com o Teseu e de rever a deputada Lídice, que nós vamos voltar a importuná-la fortemente nas próximas semanas para essa batalha que a gente precisa fazer no plenário. Fro, muito obrigada. Quem quiser fazer a propaganda aqui, fazer o merchan, quem quiser acompanhar a discussão sobre o PL 2630 a partir dessa perspectiva que a gente está trazendo aqui, sigam as redes da Coalizão Direitos na Rede, que é uma articulação que reúne mais de 60 entidades do campo acadêmico e da sociedade civil. O Diracom é uma das entidades que integra a coalizão, e a gente tem produzido muito material nessa linha mesmo que você falou, Fro. Card simples, quais são os 10 mitos sobre o projeto, perguntas e respostas, entendam o que é isso, para a gente conseguir chegar numa discussão mais ampla com a sociedade. Então, super obrigada pelo espaço, e a gente vamos seguir dialogando nessas próximas semanas aí, que tem muita luta pela frente. Eu também quero fazer um merchan, não posso deixar de fazer o meu merchan. Pode. Ô, Gui, eu coloquei o textinho no chat privado com o link. Bota no chat público, por favor. Faz seu merchan, Renata. O meu merchan é para dizer que o debate sobre regulação de plataformas no Brasil não se resume aos assuntos e aos temas que estão sendo discutidos no PL 2630. Ali é um recorte
né, da questão, né? E o Comitê Gestor da Internet lançou semana passada uma consulta pública, que inclusive aborda outros aspectos da regulação, como aspectos econômicos, a questão do trabalho de plataforma, que tem gerado uma profunda precarização, né, a questão de qual arquitetura regulatória que a gente precisa construir, né, a questão de soberania digital e tecnológica. Então, quem tiver interesse, quiser contribuir com a nossa consulta pública, por favor, lá no site do Comitê Gestor da Internet está disponível aí a consulta para que todos e todas possamos dar a nossa opinião, porque a escuta da sociedade também produz políticas públicas mais qualificadas e a gente pode aí contribuir, oferecer ao Congresso Nacional e ao governo diretrizes a partir dessa consulta. Então, é o meu merchan também. Muito bem. O Gui vai colocar os dois no chat público. Beijo para vocês. Obrigada, gente. Obrigada, tchau. Tchau, Renata, Bia. Obrigada, um abraço. Pronto. Lídice e Letícia. Teseu, eu já deixo você perguntar, que eu sei que você está morrendo de vontade. Nesses últimos finais que a gente tem, eu queria voltar para a educação. Porque, para mim, eu vou deixar o Teseu fazer a questão, mas vou deixar já a minha no ar. Para mim, o projeto é uma parte, mas a gente tem um desafio muito grande de educar nossas crianças e adolescentes para a educação da mídia, né? Então, assim, como é que a gente pode trabalhar junto, né, com a regulamentação e, ao mesmo tempo, Lídice, para você não ficar recebendo videozinho de ambulância dizendo se é assalto, né? Como é que a gente educa uma boa parte? Os mais velhos, que não são da era digital, têm muito mais dificuldade, a gente sabe disso, há um trabalho a ser feito, mas a gente tem que educar jovens e adolescentes para esse ambiente, para essa esquina do mundo, né? Porque as crianças, né? Sim, porque, as crianças, assim, especialmente. Com 6, 7 anos, já... Claro que antes disso já tem contato com o computador, erroneamente, mas pelo menos a partir de 6, 7 anos, você já tem uma frequência maior nesse contato. Né? Quem Nós vai vamos falar debater isso. isso. Perdoe que eu vou me metendo aí na conversa. Nós vamos debater, mas acho que o Teseu está louco para fazer uma pergunta. Para a Letícia ou para a Lídice ou para as duas? Para as duas, né? Até o Efraim também, que faz assessoria para a gente aqui da FUP, né, em Brasília, e teve ajudando. Manda um beijo para ele. Teve ajudando também na época da CPMI, das fake news, e a gente conversou muito sobre isso, né? Eu tenho 2 filhas, né, uma de 9 e uma de 13, e hoje o contato, a gente aqui ainda bota lá alguns aplicativos que regula ali a idade do que pode ver. Eu tenho muito esse cuidado com as minhas filhas, né? Até a mais velha, às vezes é chato, né? Porque os amigos têm liberdade total e eu vou ali, coloco, tenho cuidado. Aplicativo recomendado acima de 14 anos eu não deixo. E aí vou tentando aqui, de alguma forma, controlar isso, né? Mas eu vejo, em geral, né, os amigos delas mesmo e outras crianças com 1 ano de idade, 2 anos de idade, estão com liberdade total para pegar o celular e ficar passando lá. Já aprendem, antes mesmo de aprender a falar, já sabem como é que passa o vídeo do YouTube, do TikTok, vão passando. A gente até viu uma reportagem muito chocante, né, sobre o Discord no domingo no Fantástico, né? E assim, a minha filha falava, mais velha, falava de Discord e tal, e eu ficava assim, não, Discord é de jogo, é de não sei o quê. E assim, foi muito chocante aquela reportagem, né? E mostra ainda mais a necessidade. Eu conheço pouco, sempre tentei estudar muito, eu era diretor de comunicação do sindicato, até depois vi a coordenação geral, mas essa questão da comunicação, antes era as redes abertas, né, Fro? Era a PIG, que a gente chamava, né, que precisavam, e elas foram muito contra naquela época, fizeram campanha, queria virar Venezuela e tal, e hoje elas sentem a dor de não ter uma regulamentação, né? E fazem campanha, de uma certa forma, para que se regulamente hoje a internet. Então, é um paralelo, né, do passado próximo, que há 7 anos atrás, 8 anos atrás, a gente falava em regulamentar a grande mídia, e hoje a gente fala em regulamentar a internet. E que, na verdade, precisa regulamentar as duas, para não aconteça o que aconteceu no passado, tanto com a grande mídia e hoje com a internet, né?
Então, eu acho que é isso, assim, a gente, quanto sindicato, quanto organização da sociedade civil, eu acho que a gente tem que tentar também entrar nesse debate. A gente tem muita coisa para fazer nesse governo. Essa questão, sem dúvida, é urgente, porque, como eu disse mais cedo, eu acho que é um novo pacto moral que a sociedade mundial precisa ter em relação a isso. A gente tem canais que defendem abertamente o fascismo, o nazismo, a mutilação, o ódio. Então, a gente tem que, de alguma forma, evitar que isso se propague e fique livre, né? Não é um ambiente, não é uma terra sem lei, né? Então, é esse um pouco minha angústia, e queria ouvir mais, assim, vocês. Eu acho que como que a gente vai conseguir fazer com que a sociedade se engaje mais nesse debate e tenha consciência de que é necessário, extremamente necessário, regulamentar, né? Eu posso falar? Assim, o que acontece? A gente teve um evento, né? O evento da pandemia, ele mudou a forma como a gente utiliza a internet. Eu vi, Teseu, que você falou antes, assim, que esses espaços onde essas crianças estão, a gente não tá. Mas não é assim. Eles estão nos mesmos espaços que a gente, tá? Então, o que acontece? Porque muito se fala em Deep Web, em Dark Web, que isso era uma realidade dessas coisas acontecerem 10 anos atrás. Hoje não é mais assim. Eu costumo falar, o discurso de ódio, o discurso da extrema-direita, discurso nazista, discurso fascista, ele é mainstream e ele dá muito dinheiro. A gente vê essa questão realmente da liberdade de expressão restrita, é uma das maiores pautas da extrema-direita mundial, junto com a pauta contra os direitos das mulheres, direitos de pessoas LGBTI, principalmente pessoas trans, né, que estão sofrendo um processo de transformar em o outro da sociedade, como a gente já viu isso acontecendo diversas vezes na Alemanha nazista, a gente viu isso acontecendo com a população, com os judeus europeus. Então, assim, a gente tem, além desse processo, esse processo ele foi acelerado com a pandemia. Por quê? Porque durante a pandemia a gente teve que basicamente pegar toda a nossa vida e transportar ela para o online. Então, o que acontece? Crianças menores do que 6, 7 anos começaram a ter acesso a celular e computador. Por quê? Porque elas precisavam ter aula. E as aulas eram todas online. Entendeu? Aí, assim, para conversar, socializar, essa socialização toda com pessoas de fora da família, essa socialização toda era feita através da internet. E a gente, quando a gente, né, a gente tem o atentado de Aracruz, o levantamento que a gente fez foi o seguinte: a gente tem um pico de ataques, a gente começa a ter um pico de ataques a partir do retorno presencial às aulas no segundo semestre de 2022. Então, a gente teve, eu não lembro agora de cabeça, isso está no relatório, a gente teve um número de atentados antes da pandemia, né, que culminando em 2019 com o massacre de Suzano. De lá para cá, a gente já teve mais 5, se eu não me engano, de 2022 para cá, só no segundo semestre de 2022, a gente teve 4 atentados, se eu não me engano, e nesse ano a gente já teve 5. 5. Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender esse processo todo, o que são... ele é um processo bem, assim, ele não é fácil de se explicar, né, para todo mundo. Ele é um processo difícil, a gente precisa explicar, né, dar todo o caminho de como isso começou. E assim, a gente tem tido uma boa resposta da imprensa em geral em relação a isso. As pessoas começaram a entender, assim, eu converso com outras pessoas, eu no dentista, eu converso com as pessoas que trabalham aqui no condomínio, com gente assim, que eu encontro na rua, às vezes estou na fila e converso. Outro dia, assim, o meu estresse foi tanto que eu tive que ser medicada, porque eu passei muito mal de dor, eu tenho dores crônicas, então, assim, nesse processo todo da briga contra as Big Techs, eu fiquei exaurida. E eu conversei com os enfermeiros que me atenderam, e eles estão muito por dentro do debate. Então, eu acho que, principalmente
essa questão dos ataques às escolas é uma coisa e dos adolescentes é uma coisa que interessa a toda a sociedade. Como a própria Lídice falou, a gente não... esse discurso da extrema-direita, dos bolsonaristas, de ficar falando, vocês vão usar as crianças para chantagear, até parte da esquerda está usando esse mesmo discurso, que eu acho um absurdo. Assim, acho que a preocupação com crianças e adolescentes tem que ser de todo mundo, sim, não é sensacionalismo o que a gente está vendo, a gente tem dados para provar que isso realmente está acontecendo, então eu acho assim, isso tem que ser levado, e eu estou em conversa, em diálogo com outros movimentos, eu acho que assim, não só a FUP e outros sindicatos, a gente tem que conversar com os movimentos sociais, como a própria Renata falou, os movimentos por direitos de minorias, principalmente, porque tem, mas não só, a gente tem que falar com o MST, com o MTST, porque todos sofrem com esses ataques na internet, ataques de discurso de ódio. A gente está vendo agora uma CPI do MST aí, que vai sair, e aí, gente? Como que a gente faz? Tá? Porque existe um ódio ao MST, né, principalmente da grande imprensa, e que não só da grande imprensa, mas da extrema-direita, e aí? Como é que a gente vai lidar com isso? O MST talvez o movimento mais importante social que a gente tem, o movimento por direito à terra, sabe, assim, os movimentos de moradia, então acho que a gente tem que, esse tempo que a gente vai ter, a gente tem que articular toda a sociedade civil para discutir esse projeto. E eu acho também que está faltando a articulação do próprio governo Lula. Isso é uma coisa que eu acho que, assim, conversando com amigos, eu conversando com um amigo meu do PDT, ele me falou, a bancada toda vai votar pelo PL, mas não teve articulação. Então, gente, isso é essencial. A gente tem que... É óbvio que a gente teve uma outra votação muito importante agora essa semana, que o governo todo estava, né, do arcabouço fiscal, o governo todo estava articulado por essa votação, mas a gente tem que botar, né, assim, a gente tem que explicar que isso é muito importante, é tão importante quanto o arcabouço fiscal, e isso precisa ser articulado. Pode não ser não ser um projeto de lei que como estão mentindo por aí, do governo, mas o governo precisa encampar isso, senão a gente não vai ter força. A gente precisa dialogar com a sociedade em geral, mas também com a Câmara, né? Como a própria Renata e a deputada Lídice falaram aqui. Então, acho que a gente precisa, sim, pegar esse tempo que a gente tem para se juntar para discutir isso mais amplamente. Lídice, tem sugestões aqui sobre o nome, porque eu estou pensando, o projeto foi ideologizado. A Bia Kicis hoje falou que querem criminalizar a mentira, né? Eles estão se apropriando desse apelido que a imprensa deu, que é o PL da fake news. Então, tem sugestões aqui: PL contra os crimes na internet, PL em defesa da vida das crianças. Eu acho que a gente precisa também fazer isso. Né? Eu ia falar sobre isso. Então, eu quero te ouvir. Não, eu ia falar assim, dentro desse contexto que você está falando, eu acho que a extrema-direita tem ganhado assim, uma linguagem no Brasil e no mundo que é partindo daquilo que alguém falou, não sei se foi Renata ou foi Bia, que é uma certa desinformação das pessoas acerca de determinado tema. Então, quando eles abordam, fazem de forma muito simplificada, muito superficial, de maneira e repetindo conceitos simples, mentirosos, caluniosos, para que as pessoas assimilem como verdade. Como elas não têm informação outra informação sobre aquilo, acham que aquilo é verdadeiro. Então, nós, quando falamos, nós falamos racionalmente. Aí vamos explicar com todo o conteúdo intelectual, com a linguagem intelectual, e, claro, somos compreendidos por quem tem a mesma formação que nós. Então, eu acho que nós precisamos usar do conhecimento de tantos companheiros aí da área de comunicação e de publicidade para transformar
a nossa linguagem numa linguagem mais direta, mais simples. Como você disse aí, quer dizer, criminalizar a mentira, por acaso a mentira não deve ser combatida? Até na religião é combatida, né? A religião diz que não pode mentir, né? O cristianismo, pelo menos, condena a mentira. Então, como você diz, este é o PL que protege a vida das crianças. Este é o PL que defende a liberdade de crença no Brasil, de religião, porque crença o povo nem sempre sabe o que é, de religião. Então, a gente tem que simplificar a nossa linguagem. E direto, é claro quando ele diz, é o PL da censura, as pessoas não sabem muito bem o que é, mas todo mundo é contra a censura, né? Até porque nós criamos uma consciência democrática na sociedade, de combate à ditadura militar, à falta de liberdade política, e eles usam sempre como referência os nossos próprios valores para poder nos atacar, né? Então, eu acho que nós precisamos nos aprofundar mais nesse conhecimento do modus operandi da comunicação da extrema-direita para que nós possamos combatê-la, né? Então, por isso que eu digo, é um combate ideológico. Eles não estão nada preocupados. Eles querem que tire isso, tire aquilo outro, mas é tudo fumaça, cortina de fumaça. O que eles querem mesmo é que não haja votação, porque eles sabem que, se houver uma regulação, eles poderão ser punidos ou impedidos de continuarem usando da mentira como principal plataforma de expressão da sua política e da sua ação política. Então, é isso, é uma capacidade... Eles são treinados para isso, gente. São treinados, têm curso, não se enganem. Fazem curso de oratória como fazem curso de treinamento para assim se comportarem. Eles assumem, cada um, uma personagem. Eu vejo aí se falar que nós somos mulheres conservadoras, direita conservadora. Puxa, direita conservadora com o linguajar que é usado dentro da Câmara do Deputado por essas deputadas de direita, é um linguajar bastante raso, que duvido que uma mulher de comportamento conservador possa considerar como sua prática. Então, é tudo sempre no inverso, né? Eles agem sempre, eles são absolutamente o inverso do que falam. E aí é difícil, porque eles assumem esse discurso. Eu queria dizer, por exemplo, nós temos que reagir, como você disse, com uma ideia simples, básica. Talvez nem 10 ideias, uma só, é isso aqui. Mas utilizar mais, fazer sensacionalismo maior do que botar um feto, um feto de plástico dentro de um copo, de um vidro, para sair entregando pelas pessoas na rua, que é pior do que isso. Sim. E nos acusa sensacionalismo quando nós estamos divulgando o que as pessoas estão vivendo. Sim. Como ele falou, no dia 20, os filhos dele não foram para a escola. Eu faço Pilates. Na minha sessão de Pilates, 6h30 da manhã, na semana anterior, dia 20, todas as mães disseram que, por precaução, não iam levar seus filhos à escola. Então, veja bem, a gente, no fundo, como trata de alguma coisa tão visceral, que a proteção das suas crianças, nós terminamos cedendo, entrando na chantagem que eles estão fazendo de nos impedir, né? Impedir as crianças de ir para a escola. Daqui a pouco, alguém falou isso num debate que eu vi, que eu achei que expressa bem, daqui a pouco eles divulgam que não, que vão jogar bomba em todos os bares da cidade, aí todo mundo para. Tentaram fazer isso, viu, naquela semana, tentaram. A gente pegou, eles começando a postar vídeo falso de ataque em shopping e em igreja. Tá? Então,
PL contra o terrorismo. Eu acho, Lídice, que Mas acho que tinha que ter um foco, sabe? Um foco, uma sim. ideia. Como eles estão usando a CPI do MST para fazer isso, eles estão usando a CPI para palco e para não deixar o ministro trabalhar. Porque toda hora, né, tem um ministro lá, eles ficam repetindo as mesmas mentiras, esquecem os fatos, não usam os documentos que já foram apresentados, enfim. Todo mundo, quando for fazer intervenção, tem que dar pau nisso. Né? Tem que ir lá e não deixar barato isso. Tem que ir e repor em cima, porque vai ser. Eles vão usar isso como palco. E agora, como estava na semana, urgência, etc., isso, como você já viu, se tornou ideológico e é uma ferramenta deles. Por quê? Por que ele foi com o feto? Por que o Girão foi lá com o feto entregar para o ministro de Direitos Humanos? Porque ele vai criar um vídeo e vai jogar na rede para poder falar, é só performance. Então tem que estragar essa performance, né? Tem que ir lá e minar essa performance. Mas, como assim, o nosso ministro fez. Sim, exato. Uma reação, né? Uma presença de espírito extraordinária. Não venha, não me entregue, não quero, me respeite. Então, ele vai usar, mas está claro ali, não é possível editar. Sim. Ele pode até cortar aquilo, mas nós vamos mostrar o outro lado. Sim. Né? É uma guerra da comunicação. É uma guerra, e eu acho que é uma guerra comunicacional, e vocês precisam se preparar para isso, porque a estratégia vai ser essa, né? A estratégia dentro da Câmara, veja bem, se a gente trabalha bem no convencimento de uma parte dos deputados significativa, é um ambiente de 513, mas é um ambiente definido, né? É um território definido com número definido. Então, é 1 a 1, como toda luta, né? Ganhando e convencendo. Porque, a partir dali, você fala para aquele público, não apenas para fora. Falar para fora vai ser para divulgação, mas o que interessa, o voto, é ali dentro. E aí eu acho que as entidades têm que pegar a votação dos que anunciaram que estão contra e ver o que vale a pena. O PL, partido PL, fechado questão, é a maior bancada, mas ela não é o suficiente para impedir que haja essa votação. Aí o republicano, tudo bem, vamos ver se é possível dividir, ter gente dentre os republicanos que não votam, ou que votam conosco, vamos em cima. O PSDB e o Cidadania ficar contra este projeto não corresponde, pelo menos do que eu ainda me lembre, digamos assim, do regimento, dos estatutos, não, do programa desses partidos, não há nenhuma referência a isso. Então, vamos conversar, vamos esclarecer, vamos convencer o PP, vamos citar, porque aí eu acho que no lobby das mulheres, na Constituinte, era 1 a 1 o gabinete. Quando a gente faz o lobby dos trabalhadores, aí da enfermagem, da saúde, né? De todas as categorias de saúde, agente comunitário de saúde, agente de endemias, é 1 a 1. É distribuir a turma e pegar 1 a 1. Porque, como bancada também, se esconde um pouco atrás de posições mais genéricas, partidárias. E 1 a 1, olho no olho, você vai saber por que o senhor está mesmo contra. O senhor gostaria que na escola de seu filho ou do seu neto pudesse ter ataques como esse? O senhor, como avô, como se sente diante disso? Porque é isso aqui. E queiramos ou não, tem algumas coisas que está aí muito prática. A novela da Globo. Não quero fazer propaganda da Globo, mas ela está lá mostrando, né? Uma menina vítima de um estupro virtual. Ela está lá mostrando uma outra coisa que é o vício na rede social, mas esse não está diretamente ligado ao que nós estamos falando. A própria
essa própria reportagem que vocês falaram, que saiu no Fantástico, né? E é uma rede que não será atingida pelo PL, porque o PL é acima de 10 milhões de seguidores. Essa não é uma rede que tenha 10 milhões de seguidores. Eu acho que tem sim, viu? Aqui no Brasil, Tem? o Discord tem. É porque os números do Discord são muito difíceis de conseguir. Mas pelos levantamentos que tem, eu acho que tem sim. O Discord ele é muito usado por quem joga, mas não só. Por exemplo, o Núcleo Jornalismo tem um servidor no Discord. Eu uso o Discord. Sim, não é usado só por adolescentes e por quem joga. Então, assim, pelo que a gente está analisando, o Discord, sim, ele entra na lei, na lei, sim. Então, se entrar, melhor, né? Se entra, melhor. Eu até estava com medo de que ele não entrasse, mas se ele já entra, melhor. Então, eu acho que o foco é esse, fazer uma mobilização muito intensa, suficientemente larga, para que se faça uma visitação e uma conversa de 1 a 1, e, é claro, com uma radiografia na mão, porque também não adianta você ir em alguns lugares só para... E mobilização nas redes, né, Lídice? Porque, assim... E a mobilização intensa nas redes, com uma campanha simples, direta, de entendimento simples para a população. Sim. Tanto como também de vídeos simples, rápidos. Olha, na pré-votação, na terça-feira, os bolsonaristas dominaram em 55% e quem estava a favor do PL em 25%. Foi lavada. A gente precisa recuperar a mobilização que a gente teve na campanha eleitoral. Só que tem uma coisa, essa mobilização nossa, ela foi censurada. Foi censurado. A gente levantou. O que a gente conseguiu fazer nessa mobilização, que a gente começou desde um pouco antes da votação de urgência, assim, foi porque não tinha ninguém com a gente. Eu me lembro, eu participei delas. Mas eu acho que a gente tem que burlar, né, esse algoritmo. E usar agora a imprensa. Não tem como, gente. Deixa eu falar o seguinte. Não tem como a gente burlar. Tá? A gente vai ter que fazer PL das crianças. Sabe, eu acho que a gente precisa fazer uma campanha, um ataque, PL contra o terrorismo nas escolas, PL das crianças. A gente tem que fazer o debate a partir daí, né? Porque eles estão usando o PL da mentira, querem proibir a mentira, etc. A gente vai usar de outra maneira. Eu, pessoalmente, não me incomodo se disserem que eu quero proibir a mentira. Eu acho que a mentira é algo a ser proibido no mundo. É que a Cretina dizia que é crime, é mentira, mas como se ter um canal de Telegram que ensina a estuprar crianças fosse mentira. É essa a questão. Não existe dá. Mentira que é crime, sim. Não dá, gente, para a gente dizer que isso é uma mentirinha. Não, tem canais. Mas exatamente, eles se baseiam em... Eles querem criminalizar o que não é crime e naturalizar o que é crime. Sim. Como fizeram com o tal tiozinho e tiazinha do Zap, o Zap de família. Né? Como, na verdade, não era isso. Ele chegava até a tiazinha, mas ele era fabricado, aquela notícia era distribuída de maneira técnica, com os boots, e com muita gente paga por trás. Muito dinheiro. E a gente viu o poder disso por isso que eu digo que as plataformas são a mãe do Bolsonaro, a mãe das fake news, né? Porque a gente viu, precisa de muita grana, e eles vieram com tudo, e isso dá lucro, né? Porque as plataformas surgem numa fase do capitalismo e os seus proprietários são bilionários. Sim. Então, eles representam o domínio do pensamento do proprietário sobre o mundo. Sim. O que é Elon Musk? É isso.
Comprou o Twitter. Gente, nós precisamos encerrar, então eu vou fazer a última rodada. Teseu se despede, Letícia Lídice fecha para nós. Só agradecer, Fro, como sempre, nossa parceria aqui na Revista Fórum, né, o Fórum Sindical, que é do nosso sindicato aqui, que mantém o programa. Debate sempre importante. Agradecer a Letícia, a Lídice, você. E é isso, a gente está na luta, vamos vencer essa batalha aí também. Um beijo para todos, boa noite. Letícia, querida. Fro, querida, eu queria te agradecer muito pelo convite, assim, quando você me chamou, eu não tenho nem como negar, né, a gente já é amiga há bastante tempo, a gente já se conhece de outras frentes de luta, e eu queria muito agradecer o espaço aqui, eu acho que a gente, sim, concordo com vocês quando a gente diz que a gente tem que levar a discussão do PL, e eu acho que essa questão das crianças e dos adolescentes é urgente, acima de tudo que está sendo discutido de remuneração para, né, a mídia, sei lá, o que todo mundo está falando assim, que vai, não sei, vai prejudicar não sei quem, não, porque imagina se chegar um governo autoritário, depois desse governo essa lei vai ser usada contra nós, e eu acho que isso também tem que ser desmistificado, principalmente na esquerda, porque tem muita gente com medo, porque dentro da própria esquerda a gente viu surgir fake news contra, né, surgir não, porque eles foram brifados pelas plataformas, né, a gente, né, eu até não vou falar muito para não virem reclamar comigo depois, mas isso é uma posição que eu tenho, que eu já falei, o Carlitos Neto está falando bastante sobre isso, que é a mesma narrativa que os bolsonaristas têm contra o PL desde o começo, que esse PL vai beneficiar a Globo. Então, assim, gente, isso não vai acontecer. O que a gente está vendo é ingerência de empresas privadas tentando influenciar diretamente, eles estão influenciando diretamente o nosso processo democrático. E isso é muito ruim para a gente, isso é muito ruim para a soberania brasileira. Então, assim, eu recomendo demais que vão nas redes da coalizão Direitos na Rede, nas redes do Sleeping Giants, que está fazendo um trabalho fantástico. E para entender, a gente tem desmistificado o PL desde antes da votação de urgência. E é isso. Um beijo para vocês. Muito obrigada. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Lídice. Bom, eu quero também me despedir. Agradecer muito a vocês esse bate-papo, que eu acho muito importante que a gente troque essa ideia. Eu vou estar 10 horas de segunda-feira num programa da TV Câmara, num debate virtual, por exemplo, com a deputada Bia Kicis, e imagino que outros, sobre esse tema, porque nós temos que enfrentá-lo, né? Não há lei perfeita, todo mundo sabe disso. A lei reflete o que é possível, a correlação, como a gente chama, o somatório das forças naquele momento. Quem tem maioria, em última ideia, quem tem maioria é quem tem minoria. E a gente vai tendo que ceder para poder ter a maioria. Portanto, não existe lei perfeita. O importante, no entanto, é que com esse PL, mesmo que a gente tire um pedaço aqui e ali, a gente cria uma lei que tem debate, tem transparência. Porque, senão, o Supremo vai ter que tomar decisão, sim, sobre diversos desses aspectos, e nós vamos fazendo com que a sociedade participe menos, porque ali é um ambiente mais restrito, e restrito aos juristas, né? Então, é muito importante que a gente participe nisso, não aceitar a mentirada que está sendo dita por eles. Nós temos que enfrentar e demonstrar que eles estão mentindo, eles são os reis da mentira, e eles são tão, diria até cínicos nisso, que assumem isto. Então, o que está acontecendo no Brasil é uma sociedade que está ficando doente, as nossas crianças estão ficando doentes, a sociedade está ficando doente exatamente com ansiedade, com problemas emocionais, porque tem uma rede mentirosa que divulga, que aterroriza a população e que divulga mentira
sobre a vida das pessoas e sobre os fatos que acontecem na sociedade. Portanto, vamos sim aprovar o PL, o chamado o projeto de lei, que tem o número de 2630, e que estamos chamando vocês a se mobilizarem para fazer com que ele ganhe lá dentro da Câmara dos Deputados. Mas só vamos ganhar se vocês se mobilizarem aqui fora. Muito bem. Eu queria agradecer a deputada que prontamente atendeu o nosso pedido, pelo histórico incrível que ela trouxe para a gente, para mostrar que isso não é um projeto do governo, não é um projeto que nasceu agora, né? E desejar boa sorte e desejar que o Congresso se encha de brios, que o Congresso não deixe que as plataformas mandem nele, né? O que essas plataformas fizeram essa semana, Lídia, você tem que mostrar para todos aqueles deputados. Escandaloso. Né? Foi escandaloso. Então, assim, eles precisam entender que quem manda no Congresso Nacional é o povo brasileiro, né? O povo brasileiro está a favor desse projeto. E não é plataforma. Esses deputados têm que responder ao povo brasileiro e não ao capital internacional. Eles não podem permitir que 6 bilionários mandem dentro do Congresso. Então, eu queria agradecer. Eles querem mandar no mundo. No mundo, exato. Mas nós somos maiores, nós somos mais fortes. Vamos encher de brilho e vamos passar e vamos proteger nossas crianças. Deputada, Exatamente. muitíssimo obrigada, muitíssimo obrigada. Quero você mais vezes aqui para a gente falar de outros assuntos, tá bom? Tá certo, tá. Um beijo imenso. Outro, tchau. Guilherme, por favor, querido, vou encerrar pedindo para você destacar o super stick do Marcos Manuel. Eu quero agradecer e pedir imensamente, agradecer essa audiência, agradecer que vocês que contribuíram no debate e pedir para o Gui colocar o Azenha para a gente conseguir mais uma ajudinha aí pelo Pix, ó, que vocês estão vendo aqui pertinho da minha laranjeira. Vocês podem contribuir pelo Pix para a gente fazer o documentário do 8 de janeiro e não deixar a mentira prevalecer. Boa noite, meus queridos. Até quinta que vem. Obrigada, Gui. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.